Está começando mais um podcast Metanoia Racional. Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei a hora que você está nos ouvindo, mas tá aí o meu cumprimento. Bom, esse episódio é a continuação, é a parte 2 do tema A Morte é Justa. E se você nos ouviu no último episódio, né, a parte 1, fica aí com a gente. Acompanha a continuação desse assunto. Se você ainda não ouviu, volta lá, ouça a parte 1 e depois vem aqui e continua para saber qual é o nosso bate-papo sobre esse assunto e o que a gente conversou sobre o posicionamento do cristão diante da morte. Então, fica aí com o nosso conteúdo. Eu acho que a gente chegou agora no ponto que é tipo o clímax do nosso podcast. É o ponto de virada. Porque a gente deu o ponto de vista humano. O ponto de vista da gente que está no meio. O ponto de vista daquele que olha o desconhecido, né? Daquilo que a gente não experimentou. E a gente agora consegue olhar de uma forma adiante. Que é como que nós, cristãos, devemos encarar a morte. Como que nós olhamos a morte. E nós, como cristãos, devemos entender que a morte não é um fim para nós. Nós devemos ter um olhar mais amplo. É como diz em Eclesiastes 7:1, que diz assim: o bom nome é melhor do que um perfume finíssimo, e o dia da morte é melhor do que o dia do nascimento. A gente deveria encarar a morte, nós cristãos deveríamos encarar a morte de uma forma muito mais, eu vou usar a palavra leve. Nós não deveríamos sofrer tanto, porque a gente sabe que ali não é o fim, ali é apenas o começo. Só que a gente acaba, como já foi dito, a gente sempre acaba levando pro humano da gente, porque a gente sabe para onde a pessoa possivelmente foi. E a gente sabe que lá é um lugar onde não tem tristeza, onde não tem dor, onde não tem mais sofrimento. E pra gente deveria ser muito mais fácil lidar com a morte, mais do que com o nascimento, porque quando a pessoa nasce, a gente sabe que ela ainda vai passar por muitas coisas na vida, ela ainda pode sofrer. Então, na morte, não. A gente sabe que o sofrimento na terra acabou. É interessante comparar um pouco esse verso com aquele verso que Paulo fala aos Filipenses, no capítulo 1, verso 21. Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Então a gente vê o seguinte: para nós cristãos, quando estamos vivendo aqui no mundo, nós vivemos para Cristo. E quando a gente morre, igual Paulo, que ele tinha uma convicção muito grande da salvação dele, e ele sabia para onde ir. Então, para nós cristãos, como que a gente temos que encarar a morte? Nós temos que encarar a morte sabendo para onde a gente vai. Eu acho que se a gente encarar a morte, e tanto a morte de um ente querido, que é difícil, vou te falar a verdade, é difícil, mas saber que, eu acho que o que nos conforta é saber que ela foi, como está no caso da minha avó, é saber que ela foi para um lugar melhor. E eu acho que é assim que a gente tem que pensar na morte, até para aliviar o nosso sofrimento e a certeza. Porque quando a gente tem certeza para onde a pessoa vai, a gente não pode identificar a morte como uma perca, e sim como um ganho. Não para nós, mas assim, para quem fica. Um ganho para aquele que foi. Porque ele ganhou ali. E se nós formos ler em Romanos 14:8, a gente vai botar assim: porque se vivemos para o Senhor, vivemos. Se morremos para o Senhor, morremos. De sorte que ou vivamos ou morramos, somos do Senhor. Então a morte para os salvos, nem vou colocar aqui para os cristãos, vou colocar para os salvos. A morte para os salvos, ela é a proximidade do Senhor, é estar perto de Jesus, é estar com Ele. Então é saber que para nós vai deixar saudade
mas para a pessoa ela está perto de Deus. E eu acho que não tem nada melhor do que estar perto de Jesus ali, do lado dele. E te garanto que se a gente for lá e perguntar, se a gente conseguisse ir aonde eles estão agora e perguntar se eles quisessem voltar, eu te garanto que 100% não voltaria. Se o que ele planejou pra gente aqui era bom, mas o que ele fez em segundo lugar para nós é melhor, que ele fez o céu para nós, e a gente vê que é melhor do que o que ele tinha planejado no Jardim do Éden, a gente vai ver que a gente não vai querer voltar. Assim, eu e Sueli, a gente viu um filme há pouco tempo, eu não lembro do nome do filme, mas ele estava disponível no YouTube, a produtora, né, que dublou ele para o português é a Graça Filmes. Então, acho que se ainda deve estar lá disponível, dá uma procurada lá. Tem alguns filmes, acho, no catálogo. Mas assim, uma parte do filme eu achei muito interessante. Era um casal, eles estavam passando por muita dificuldade. O mote do filme é como funciona dentro da pessoa, né? São as emoções agindo ali dentro da pessoa, a razão e tal. Mas o contexto da história é que o casal, eles perderam a filha num acidente de carro. Ela veio a morrer. E isso causou grande sofrimento para os dois. Mas teve um momento do filme que o esposo, ele tá conversando com um amigo, e o amigo vira para ele e fala: se você pudesse tirar ela agora, do lado, você tem certeza que ela foi pro céu, mas se você pudesse tirar ela agora, do lado de Jesus, e trazer ela para a terra, por causa para acabar o seu sofrimento, você acha que seria justo fazer isso com ela? Então, assim, isso eu achei interessante, porque, de fato, para a menina, não era justo ela viver mais, já que ela estava no céu. Ela estava bem, ela estava no paraíso, ela estava, né? Ela estava num lugar bom. E quantas vezes, eu não estou aqui dizendo que o cristão ele não pode sofrer, tá? Se você pode sofrer, é natural, é normal. A gente sofrer a perda, é a gente sofrer a saudade, a falta. Agora, nós devemos encarar a morte e entender que aquele que parte salvo, ele vai para a eternidade ao lado de um pai amoroso. Tem uma história de um pastor que ele estava cuidando de um adolescente que deu câncer e ficou num estado terminal. E esse pastor, ele foi um dia pregar nos Estados Unidos e ele viu um tênis do Jordan, Michael Jordan, e ele estava em promoção, e ele comprou, e ele falou: tem que levar para esse rapaz, do adolescente, tem que levar para ele. E ele veio, e quando ele chegou no hospital, ele não pôde nem colocar no pé do rapaz, e ele fez uma oração, e quando ele saiu do corredor, quando ele estava já saindo do hospital, chamaram ele de volta porque o rapaz tinha acabado de partir. E aí o pastor, ele questionou a Deus e falou: poxa, Senhor, por que aconteceu isso com ele? Porque ele não teve a oportunidade de usar um tênis daquele, um dos melhores tênis, porque ele não teve a oportunidade de experimentar um tênis. E aí o Senhor falou no coração dele: ele agora está andando em ruas de ouro, o que seria melhor? Então a gente tem que fazer esse exercício, né? Eu sei, né, a gente tem que voltar lá, de que a gente está olhando para o desconhecido, para aquilo que é nebuloso para nós, mas a gente tem que ter essa esperança de que foi algo melhor. Quando a gente estava estudando, né, para gravar esse podcast, eu vi, e é interessante porque é uma reflexão que eu ainda não tinha parado para notar. No Antigo Testamento, a morte era sempre tratada, né, sempre não, mas em grande parte era tratada só a morte física mesmo, não se tratava muito da morte espiritual. E o judeu, ele não entendia a morte como algo ruim, não algo assim, o judeu não entendia, né, o povo de Israel não entendia a morte como injusta, porque ele entendia que a morte estava no poder de um Deus todo-poderoso e justo, que ele sabia o que estava fazendo. Então, eles, diferentes de outros povos, e a gente pode estudar isso em outras religiões, em credos, que eles entendem muitas das vezes que a morte é uma entidade maligna, o má,
né? Uma entidade malfeitora. Mas, para nós, a morte, ela está sob um domínio de um Deus justo. Siga o Metanoia Racional nas redes sociais. Igual eu tava pensando, lembrando desse filme que o Matheus estava falando, eu tava pensando, porque assim, quem conhece sabe o quanto que minha avó tava sofrendo. E pensando nesse filme, eu parei pra ver que não era justo. Não era, assim, não seria justo eu orar e eu pedir a Deus pra deixar minha avó aqui, mesmo que ela sofrendo, só pra que eu não sofresse. Não era justo. Deus sabe que o que era melhor. Não era justo para que eu não sofresse, eu orar e pedir a Deus para que minha avó permanecesse aqui. Então, assim, hoje eu não pediria a Deus para trazer minha avó de volta, porque eu sei que ela tá num lugar muito melhor. Então, assim, desculpa. O que me conforta é saber que o sofrimento dela acabou, que ela nunca mais vai passar por isso. Então, às vezes a gente tem que pensar, a gente tá pensando na gente ou na pessoa? A gente tá pensando o que é melhor pra nossa vida, ou a gente tá vendo como que o outro tá? Eu vejo que é o seguinte, né? O ponto-chave que a gente chegou é o seguinte: a morte, ela pode ser até injusta, mas o nosso Deus é justo. Deus é justo. Então, eu até estava pesquisando sobre o passarinho, que as pessoas falam que Deus chamou um, ou Deus quer um. E eu parei um pouco para estudar sobre os passarinhos, que é o passarinho da morte. Aí eu parei um pouco para estudar e eu vi que é quase isso aí. Lá na Roma Antiga, esse passarinho, ou os passarinhos, aliás, eles meio que traziam uma mensagem de algo que ia acontecer. Então, como tem também o passarinho que fala sobre a morte, que dá o sinal da morte, que a morte vai vir, também tem o passarinho da vida, também tem o passarinho da prosperidade. Tem vários, eles têm essa crença, eles têm isso neles, está engajado neles. Só que Jesus Cristo, quando morreu na cruz de Calvário e ressuscitou, e foi lá no inferno, pegou a chave da morte, da vida, Deus, ele tem esse poder sobre a morte e a vida. Então, a morte muitas das vezes pode ser até injusta, mas Deus, ele é justo. E é como o Matheus falou, né? Por mais que seja duro pra gente, ele sabe o que ele tá fazendo. E se a gente for, até vou ler dois versos aqui de João, bem conhecido, de João 11, 25 e 26, que fala: eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Crê tu isso? Aí a gente pensa sobre aquilo que eu estava falando no começo, sobre o sono. Ainda que esteja morto, nunca viverá. A gente pode pensar tanto do lado espiritual, da morte espiritual, e sobre a morte. E o que me fez refletir essa semana um pouco sobre essa questão mesmo, sobre a gente perder um ente querido, é saber, de certa forma, que ela não está morta. O que ficou aqui foi a casca da pessoa, foi o corpo físico dela, mas o espírito dela está vivo, a gente sabe que está vivo, e está num lugar melhor, sem sofrimento, sem dor, mas a pessoa não morreu, ela só não está, ela está esperando o momento onde, se nós formos fiéis até o final, nós se encontrarmos ali um dia ainda.
Nós sabemos que a gente já perdeu assim, vários entes, conforme é natural várias pessoas perderem seus entes durante a vida, mas a gente entender que a pessoa não morre. Se ela crê em Jesus e tem ali sua vida nos caminhos dele, a pessoa não morre. Ela só separa o seu espírito ali da sua casca. E a pessoa está viva ali e nunca morrerá. E a gente tem a certeza disso baseado nos versos bíblicos. A não ser que você não crê em Deus e você achar que a morte é um processo natural, onde você vai morrer, aí seu corpo vai servir de decomposição, alimentar ali os vermes, alimentar coisa. Não, a gente não crê dessa forma que a vida ia terminar de uma forma tão sem sentido, tão insignificante ali. Só você viveu o que tinha que viver e depois você vira poeira e somente. Não, eu acredito que a vida ela não termina no momento da morte. A morte é só uma entrada para um lugar muito melhor, para algo preparado eterno, muito melhor, muito que a gente não pode imaginar, como a Bíblia diz, o olho não viu, nunca a gente não sentiu e nem passa na imaginação da gente. Foi até o que o Matheus estava falando na igreja no domingo. Não é capaz a gente não é capaz de imaginar o que Deus preparou pra gente depois da vida. Então é o que conforta a gente, é saber que se crer em Jesus não vai morrer, só vai passar da morte para a vida. Passou ali o momento, passou da vida, passou a morte para a vida. E é instantâneo. Morreu, tá lá. É instantâneo. A pessoa sabe que a pessoa vive, mesmo que a gente não tenha o contato dela ainda, porque um dia nós estaremos lá também. Bom, então a gente ainda tem muito o que falar. Eu acho que esses dois podcasts, eles vão, esses dois episódios, eles servem para a gente criar novos assuntos mais lá para frente. A gente tem mais o que comentar. Houve algumas coisas que a gente acabou tendo que passar de muito leve a reflexões interessantes que a gente pode vir depois. Mas, bom, para concluir pelo menos concluir não, né? Fazendo nossas considerações finais sobre tudo que nós já conversamos, né? Nesses dois episódios. Então, vamos lá. Quem começa aí? Bom, eu acho que, para encerrar o nosso assunto, é aquilo mesmo que eu falei. Deus, querendo ou não, sendo duro pra gente, ou não, Deus sabe o que Ele tá fazendo. E, querendo ou não, a gente nunca tá preparado para isso, né? Mas Deus também deixou o Consolador, que sempre tá aí nos consolando e nos dando força pra gente seguir em frente e superar. Conforme também as nossas considerações finais, acho que um ponto também que a gente pode aprender com a morte é pra gente que ainda está aqui, a gente olhar para as nossas atitudes aqui no meio, até não atitudes só, as atitudes espirituais também, olhar nosso modo de nos mantermos aqui e passar a dar mais valor à pessoa enquanto a gente tem tempo de valorizar as pessoas. Porque se a gente deixar para valorizar lá no dia da morte, a gente vai fazer isso para os outros verem. Mas aquela pessoa ali não vai estar vendo nada. Se eu morrer, não adianta ninguém vir chorar no meu caixão e querer dizer algo para mim, porque eu não vou estar vendo. E se Deus quiser, eu vou estar num lugar muito melhor e não adianta. Então, tipo assim, se você quer amar hoje, ama agora, enquanto ainda tem tempo, enquanto você pode chegar e dizer, enquanto você pode encostar, enquanto você pode fazer algo por aquela pessoa. E pensar no seguinte, o melhor caminho para a vida é você estar com Jesus, porque aí você morre e vai para a vida. Então eu acho que o ponto importante desse coisa é você pensar em amar agora e ir com Jesus. E que a gente consiga
aceitar e entender que, independente de qualquer coisa, a vontade de Deus sempre vai ser boa, perfeita e agradável, mesmo que não seja pra gente, mas Ele sabe o que faz. Nas minhas considerações finais, eu quero citar uma frase do Billy Graham. E ele já experimentou isso. E ele disse: olha, quando disserem que Billy Graham morreu, não acredite em uma só palavra. Eu apenas terei mudado de endereço. E isso é uma verdade para nós cristãos. Se você perdeu alguém que partiu salvo, saiba que ele está num lugar que não haverá mais dor, não haverá mais choro, não haverá mais sofrimento. Está melhor do que a gente. E se você ainda não é salvo, não é convertido, não tem certeza da sua salvação, busque isso. Aceite a Jesus agora. Confesse o Senhor Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Se arrependa dos seus pecados e tenha a certeza de que você não experimentará mais a morte, apenas irá mudar seu endereço. E para concluir, eu quero deixar um versículo que está em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 55 a seguir, diz assim: onde está a morte, a sua vitória? Onde está a morte, o seu poder de ferir? Que dá à morte o poder de ferir é o pecado, e que dá ao pecado o poder de ferir é a lei. Mas agradecemos a Deus que nos dá a vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, queridos irmãos, continuem fortes e firmes, continuem ocupados no trabalho do Senhor, pois vocês sabem que todo o seu esforço nesse trabalho sempre traz proveito. Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com todos nós. Forte abraço e até o próximo podcast. Este podcast foi editado pela Altin Soluções.